Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão, se preparando para esse jogo difícil contra a equipe do Ceará. Além disso, Dorival ainda em passo de espera por reforços e bastidores fervendo pela questão de André Sanches. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Estamos aí com as artes do Corinthians, porque o nosso repórter Vinícius Nicoletti está lá na porta do CT Joaquim Grava e chega com informações do Timão. Tudo bom, Nicoletti? Tudo bem, Matheus? Um abraço para você, Mari, Jailson, fã de esportes. Estamos aqui em frente ao CT Joaquim Grava, o Corinthians fechando a preparação para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira lá em Fortaleza. Havia um clima muito de tensão por conta dos protestos dos torcedores após a derrota para o Bragantino no final de semana. De repente, esse protesto se estenderia até durante a semana toda. Mas hoje, muita tranquilidade por aqui. O time fechando treinamento, você pode ver alguns torcedores por aqui e o Corinthians embarca para Fortaleza logo após o almoço, no início da tarde, e vai embarcar com problemas. O time sim vivendo esse clima tenso, porque o Corinthians não vence há 5 jogos na temporada, são 4 rodadas no Campeonato Brasileiro, 3 empates e essa derrota para o Bragantino, e com problemas no ataque. Não tem o Yuri Alberto, segue se recuperando aí da cirurgia que ele fez nas costas, na coluna, e agora não tem o Memphis e o Romero, os dois jogadores que foram suspensos, tomaram o 3º cartão amarelo na partida contra o Bragantino. Então, problemas para o técnico Dorival Júnior para armar esse ataque. As opções, tem o Thales Magno, que não marca gols há 4 meses, o Héctor Hernandes, que não ficou nem no banco de reservas na partida contra o Bragantino. Aí são jogadores da base, o Gui Negão e também o Kaique, jogadores jovens. Então, vai quebrar a cabeça o Dorival Júnior para armar esse ataque. O ataque é o grande problema do Corinthians. Nos últimos 5 jogos sem vencer, fez apenas 2 gols, e com o Dorival 12 jogos e 12 gols. Então vai aí tentar armar o time com esse novo ataque, com todos esses desfalques para enfrentar o Ceará e nessa situação delicada. O Dorival já pediu reforços na entrevista coletiva depois do jogo contra o Bragantino. O Corinthians não contratou nenhum jogador, está no mercado, mas vive todos os problemas financeiros para pagar o Memphis, as metas do Memphis, todo o problema financeiro e político que vive o clube. Então é mais uma situação que o Corinthians vai ter que ultrapassar para tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. São 2 jogos fora de casa, agora contra o Ceará nesta quarta-feira e depois clássico contra o São Paulo, sábado, no Morumbi. Nessa situação delicada, precisa voltar a vencer. Matheus. Valeu, Nicoletti. Não é o meu caso. Joaquim Grava, agora para falar sobre futebol. Jogo contra o Ceará, muitos problemas para o Dorival escalar, especialmente o ataque, né? Muitos, Vini. Boa tarde mais uma vez a você, a quem tá ligado no Taon. Vários problemas pro Dorival resolver, viu? O time se apresentou aqui hoje por volta das 9 horas da manhã, fez um treino por volta das 10h30, vai almoçar agora e a partir das 2 da tarde parte rumo à Fortaleza para enfrentar o Ceará com alguns desfalques, como você já antecipou. O primeiro deles, Yuri Alberto, né? Segue tratando ali da lesão que ele teve na região da lombar. Há uma certa expectativa de que ele consiga voltar até o majestoso, mas ainda assim é algo incerto, que o Corinthians trata com uma cautela. E também segue sem Memphis Depay e Ángel Romero, os dois que tomaram o 3º amarelo no último jogo contra o Bragantino e estão fora dessa partida contra o Ceará. E até por isso, oportunidade aí para os garotos da base ganhar um pouco mais de protagonismo, né? É o caso, inclusive, de um garoto que foi formado na base e é quase veterano hoje, né? Breno Bidon tá voltando ao time do Corinthians, estava suspenso no último jogo também. Ele, inclusive, havia marcado contra o Grêmio no empate por 1-1, né? Fora de casa, naquele jogo que, enfim, fechou a rodada antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, voltando ao time do Corinthians, além de outros que já vêm treinando com o time de cima há algum tempo, né? O caso do Kaique Ferrari, o caso do Bahia também volante. Então, são criando expectativa um pouco nos garotos também, que agora com esses desfalques importantes podem ganhar oportunidade contra o Ceará. Esses 3 nomes estão fora. E no caso do Bidon, voltando, esse é o time do Corinthians que enfrenta o Ceará nesse mês agora, que, enfim, é um pouco indigesto para o clube. Como a gente comentou na primeira entrada, sábado tem São Paulo, na quarta-feira que vem tem Cruzeiro e no final do mês um derby contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Que calendário para o Corinthians, hein, Vini? Eu volto contigo. A gente começa, meu amigo, primeiro falando sobre a questão do cartão corporativo usado pelo André Sanches para gastos pessoais. Teve algum desdobramento nisso? E mais, o pênalti que o Corinthians tanto reclamou. O Corinthians foi até a CBF, que já respondeu também, né, meu velho? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon.
É isso, Vini, sempre um prazer. Abraço para você, para quem tá ligado no programa. São muitos assuntos, especialmente extracampo, para falar de Corinthians, né? A começar pela questão do André Sanches, no caso o CORE, né, que é o Comitê de Orientação do Corinthians ali, tá averiguando a situação. O Andrés que já admitiu o gasto, né, do cartão corporativo numa viagem em Fernando de Noronha, ainda em meados de 2019, 2020, então disse que vai ressarcir o clube, mas é uma questão ainda que deve ter desdobramento nos próximos dias. Agora, quanto à questão da arbitragem, essa segue dando pano para manga. Isso porque hoje pela manhã a CBF emitiu uma nota oficial em que concorda com a marcação de pênalti do Bruno Arleu de Araújo, árbitro que apitou o jogo entre Corinthians e Bragantino no último final de semana. A nota, inclusive, está retificada por uma espécie de comitê consultivo ali da CBF internacional, né? Então esse comitê conta com Sandro Meirahit, Néstor Pitano, alguns árbitros renomados aí do futebol nacional e internacional também, que realmente concordaram com a marcação de pênalti. O Corinthians já havia emitido um ofício à CBF reclamando da arbitragem do Bruno. Não é a primeira vez que o Bruno se envolve numa polêmica nesse Campeonato Brasileiro, né? Já havia marcado um pênalti no jogo entre Sport e Palmeiras, que deu muito o que falar na época. Ele chegou a ficar, inclusive, num período de reciclagem. Depois voltou a atuar pelo Campeonato Brasileiro e também marcou um outro pênalti muito polêmico na 10ª rodada, na partida entre Grêmio e Bahia. O Corinthians já havia reclamado no primeiro semestre ainda de dois jogos com relação à arbitragem, né, na partida contra o Vasco na vitória por 3-0 e contra o Internacional na vitória por 4-2, dois jogos que o Corinthians teve alguns gols anulados, mas agora oficialmente teve esse ofício enviado à CBF. O Corinthians lamentou muito esses pontos perdidos, até porque tem uma sequência importante, joga contra o Ceará amanhã, depois no sábado contra o São Paulo, majestoso, e na semana seguinte contra o Cruzeiro, vice-líder do campeonato. Então realmente pontos que ficaram pelo caminho importantes e muito lamentados pelo Corinthians nesse imbróglio todo extracampo, Vini. Mateuzinho, para fechar contigo por hora, nessa primeira entrada, temos que falar de Memphis Depay, né? O homem respirou, tem mais uma meta atingida no contrato dele. Mais uma, viu, Vini? O Memphis, que no final do mês passado já havia reclamado, né, do atraso dos pagamentos, porque, vale lembrar, o Corinthians devia pelo menos 6 milhões de reais ao Camisa 10. Pagou parte desse valor, né, cerca de 1 milhão e 700 mil de direito de imagem, mas ainda faltam 4 milhões de reais, graças à premiação do Paulistão, que estava em contrato ali de bonificação, caso ele fosse campeão pelo Corinthians. Agora, o Corinthians já sabe que até o final desse mês vai precisar pagar pelo menos 9 milhões de reais ao atacante. Isso porque ele teve 27 participações em gols, né? Participações diretas, seja marcando ou seja dando assistências. Então, por isso, ele já recebe ali um valor aproximado de 4 milhões e 700 mil reais, além também de participar, ou pelo menos de ser relacionado em pelo menos 60% dos jogos desde que ele chegou ao Corinthians. Então, mais 4 milhões e 700 mil reais também na conta dele. Esse valor pode aumentar caso ele participe diretamente de mais gols até o final desse mês, que é quando meio que zera a conta, pelo menos dessa primeira parcial aí de valores que o Corinthians precisa pagá-lo. Memphis, que inclusive é desfalque amanhã contra o Ceará, e depois eu volto aqui para trazer mais informações agora sobre campo, bola, sobre como o Corinthians chega para esse jogo, Vini. Excelente. Matheus Ribeiro dando uma respirada agora. A matemática faz tudo, inclusive mentir, né? Os números foram torturados, eles entregam... O Corinthians tem 4 vitórias. Então, o que acontece o Corinthians para enfrentar o Ceará? Não vai ter o Romero e o Memphis Depay, os dois entraram com 2 cartões contra o Red Bull Bragantino e ambos tomaram o cartão. O Romero num carrinho tentando marcar uma saída de bola lá no primeiro tempo e o Memphis daquela maneira que vocês viram. Como diz o Dorival, naturalmente todos sabem como foi o que aconteceu. Mas o Corinthians tem o retorno do zagueiro André Ramalho e do Breno Bidon. A questão é como o Dorival vai arrumar esse ataque. O que vai acontecer no ataque do Corinthians? O Héctor, que nem relacionado foi no jogo do final de semana, sendo que havia sido titular no penúltimo jogo antes da parada. Então, o Corinthians está meio... o Dorival ainda está tateando, tentando entender o que está acontecendo e deu algumas diretas, bem diretas, para o Fabinho Soldado na entrevista coletiva. Falou do Fabinho estar no mercado... falou da primeira conversa que ele teve com o Fabinho. Em outro momento da coletiva, pouca gente percebeu, ele fala: eu iniciei com uma linha de 4 e o Losango no meio campo. No segundo tempo, baixei o Ranieri, fiz 3 zagueiros e subi os laterais. Botei o Carrijo por fora, por dentro. E ele fala: eu tentei o que era possível. Isso é recado, né? Com o que eu tenho aqui, eu tentei várias maneiras de fazer a receita aqui.
Mas o Corinthians tem um jogo importante amanhã e a principal notícia do dia é o cartão corporativo de novo, né? De novo. De novo, o cartão corporativo. Ontem o Core se reuniu e resolveu levar o nome do ex-presidente André Sanches à comissão de ética. Uma votação lá definiu que, por gastos no cartão corporativo, o ex-presidente André Sanches vai para a comissão de ética. Uma fatura apareceu, indica que tem gastos em outras, também dólar e... Não vai direto para o Memphis. Não existe isso. Não tem contrato de patrocinadora com o Memphis, é com o Corinthians. Exatamente. Então, o Corinthians prioriza o pagamento. Que é o que eu falei aqui da direção do São Paulo com essa loucura maravilhosa de trazer o Oscar, que é um baita jogador. Se você olha para a valência dele e Lucas, com um elenco desse tamanho, você tinha que ter contratado outros 4 no lugar do Oscar. Certo? Tá? E você não tem o Memphis e sem o Yuri, você não há o que fazer agora, a não ser coringar de novo. Como que o Corinthians vai ao mercado? Qual o mercado que o Corinthians vai? Para qual empresário o Corinthians vai se ajoelhar? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Como fez esses anos todos para trazer jogador. Porque clube nenhum do Brasil, estou dando uma informação para vocês, clube nenhum do Brasil vai vender jogador para o Corinthians sem que... Garantia. Isso esteja garantido. Ou, no máximo, troca. No máximo. Vem um seu para cá, vai o meu para lá. Ok. Agora, vender para o Corinthians para receber, não vai. Não vai. Tá? Então, vai ter que ir para a base, vai ter que ir no Héctor Plasma, que é o centroavante espanhol, né? Vai ter que usar o que tem lá, cara. Porque complica, né? Agora, com 4 vitórias, o Corinthians tem pelo menos 3 rodadas para se organizar. Tem 2 competições só. Exato. Né? Então, o elenco que é curto, que é o time titular é bom, o reserva é... Você olha de novo. E seu pagamento nunca chega? Eu entendo o que você está falando. Eu acho que o Dorival... A gente fica amaciando o Dorival até quando a gente vai amaciar o trabalho Corinthians dele? Do Ramon tinha o Corinthians do Ramon que foi um erro ter demitido pelo Memphis. Você tocou o Olímpia, aliás, do Paraguai hoje. Exatamente. Isso. Então, a entrevista do Memphis, eu acho que o Corinthians, pós-Paulista, tinha um grande problema, ou era um problema... Desculpa, Arnaldo, você lembra que o Fabinho falou aqui pra gente? Sim. Não era para defender o Ramon Dias poucos uma dias. Semana, 2 semanas não, depois. Menos de uma semana. 10 dias. Aí o Memphis vai dar aquela chapuletada. O Corinthians tinha um grande problema, eu acho, né? Mesmo vencendo o Paulista, que era a vulnerabilidade do sistema defensivo. O time era vulnerável. Além de tomar gols, obrigava o goleiro a ser o melhor em campo quase todas as partidas. Né? O Dorival, o Dorival é um acertador de times. Ele melhora essa circunstância, eu acho, num primeiro momento. O Corinthians fica menos vulnerável, passa a tomar menos gols. Ao mesmo tempo, ele perde o que ele tinha de melhor naquele time, que é a capacidade ofensiva. Isso. Claro, Garro machucado, Yuri Alberto se machuca. O Garro tá voltando, o Yuri Alberto se machuca. Né? Então, essa dependência do trio... E aí tem o fator Memphis pós-paulista. Toda a listinha de coisas que a gente viu o Memphis fazer. A minha dúvida, não sei qual foi a sua impressão. Depois da entrevista do Dorival sobre o Memphis na pós-derrota para o Bragantino. Esse cartão do Memphis foi pactuado com a comissão como estratégia para o Clássico ou foi a atitude do Memphis, na tua opinião? Eu espero que não tenha sido pactuado com a comissão, uma orientação, porque aí seriam 2 erros, o do Memphis e da comissão. Eu também acho. Por quê? Você já está muito desfalcado. Toma o cartão contra o Vitória, vai jogar a data FIFA com a Holanda e o Corinthians deu férias antecipadas para ele, ele não volta para jogar contra o Grêmio, toma o cartão contra o Vitória, cumpre contra o Grêmio, vem zerado. Isso deveria ser a estratégia. Isso é estratégia. O cara vai para a Europa jogar data FIFA, está pendurado, então eu vou tomar o terceiro. Sim. E aí eu cumpro a suspensão num jogo que eu não vou jogar. Não é domingo às 2 da tarde antes do jogo contra o Bragantino, pensando no majestoso de sábado. Perfeito. Isso é estratégia. Ali, no máximo, seria tentar... Mas mesmo assim, mesmo que fosse a estratégia,
Memphis, ó, esquece o combinado, porque o outro atacante já tomou o terceiro amarelo. Agora, não vamos ser os dois. Quando se olha para Palmeiras e Corinthians, a pressão está do lado do Palmeiras, vírgula, né? Eu também tô com Porque se o Corinthians chegar ali na zona do rebaixamento e porventura for eliminado da Copa do Brasil, primeiro, ou mais além, seca a grana. O Corinthians, se o Corinthians cai na Copa do Brasil para o Palmeiras, primeiro já recai para o Palmeiras, é uma questão. A segunda, ele vai fazer mais o quê? Acabou. Ficar em 10º lugar no ano, até o fim do ano? Não descartem a pressão no Dorival. Sim. Tem multa, isso aí. Multa não multa não salva ninguém. Não salva técnico nenhum, não mantém técnico nenhum. Principalmente, tem o Tite, que falou lá no Pacaembu, no jogo lá da turma de 2012, fiquei com um gostinho de quero mais, e agora tem o Voivoda. Então, tem 2 produtos legais ali na prateleira. Nem que você não compre, você para e olha o rótulo. Mesmo que você coloque, não, vou dar uma volta no mercado, se sobrar alguma coisa eu passo aqui depois. Porque Ceará no Castelão, lotadaço. Sequência é bruta. Lotadaço, o Ceará ganhou o clássico e caiu o técnico que estava lá há 40 anos. Perfeito. São Paulo no Morumbi. A bomba relógio é o jogo da Copa do Brasil para o Dorival. Tá mesmo? Ganha no Castelão e ganha majestoso, muda tudo. Também no Corinthians é assim. Então não descartem essa... porque é sempre complicado a gente falar a torcida, né? Na verdade é um erro. É um erro falar a torcida. Mas a impressão é que ainda não deu liga, sabe? Como rapidamente deu com o Ramon e o Emiliano. O Ramon mais na dele, mais um senhor. O Emiliano mais sanguíneo. Um argentino sanguíneo. Vou trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Lembrando, o jogo será quarta-feira, às 19h30, lá em Fortaleza, contra a equipe do Ceará. Na tabela atualizada, o Corinthians está na 11ª colocação, com 16 pontos. Já a equipe do Ceará tem 12 jogos também, igual 12 jogos, um jogo a menos em relação ao Corinthians, e tem 18 pontos. Um confronto direto para tentar melhorar sua classificação ali no campeonato. Como podemos ver aqui na imagem, estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Ceará. Neste domingo eles venceram a equipe do Fortaleza pelo placar de 1-0 e deram uma empolgada, até porque no Campeonato Brasileiro, antes da parada do Mundial, eles vinham de 2 derrotas consecutivas e tinham caído um pouco na tabela. Durante esse período eles jogaram a Copa do Nordeste e se classificaram e estão inclusive nas semifinais. Mas no Brasileiro, essa vitória contra a equipe do Fortaleza com certeza dá um gás a mais para esse jogo contra o Corinthians, principalmente por eles jogarem na sua casa. Ou seja, o Timão vai ter um pouco de dificuldades para jogar lá, o campo não ajuda, e vamos ver como o Dorival vai preparar esse time para ter pelo menos mais eficiência, que foi o que faltou no jogo contra o Red Bull Bragantino. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas entre Ceará e Corinthians. Foram 3 vitórias do Corinthians e 2 derrotas. Essas 2 derrotas do Corinthians foi lá em Fortaleza, ou seja, é um ambiente difícil de jogar. Mas vamos torcer para que Dorival prepare, principalmente essa questão da finalização, para o Corinthians tentar ir lá e sair vencedor e trazer os 3 pontos para São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!